Estou muito feliz, amém, de poder estarmos aqui nessa noite, num dia tão especial, né, como o Dia das Mães. Parabéns para mim, parabéns para você. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade da graça que Deus colocou sobre a mulher, quando Ele dá o privilégio de gerar, né? De produzir dentro de nós uma vida, de reproduzir dentro de nós uma vida. Então isso é uma bênção, uma dádiva muito grande. Não tem como não ser homenageada uma mãe, né? Todos os dias. Mas esse dia nós, quanto igreja, queremos deixar bem claro o quanto nós somos felizes por você existir, por você estar aqui e por você estar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? E por ser Dia das Mães, eu preparei uma palavra específica, uma palavra que vai falar sobre o relacionamento de pais, filhos, de mães, pais e filhos. Então, na verdade, essa palavra vai falar com cada uma de nós. Primeiro porque é a palavra de Deus e ela é semente para todos os corações, amém? E segundo porque a palavra é específica para mães, pais e filhos, ou seja, para a família. E essa palavra, ela vem fazer a gente refletir sobre no que está baseado o nosso relacionamento, as nossas atitudes e os nossos comportamentos dentro de casa, dentro da nossa família, né? Porque nós podemos tanto conduzir a nossa casa, conduzir a nossa família, baseados no mandamento de amar, que é o que Jesus pede, quanto nós podemos conduzir a nossa casa e a nossa família baseados na emoção do amor. E nós vamos refletir um pouquinho, porque são duas coisas muito diferentes e cada uma delas produz um resultado também diferente, amém? Só que para a gente começar essa conversa que nós vamos ter, nós precisamos entender o propósito da família, não é verdade? Talvez se eu perguntasse aqui para alguém, novo ou mais velho, casado ou solteiro, qual é o propósito segundo o coração de Deus para a família? Talvez você responderia, talvez você ficaria em dúvida, mas Deus, Ele tem um propósito para tudo que Ele cria, tá certo? Deus, Ele tem um propósito para todas as coisas. A palavra do Senhor lá em Romanos, eu vou ler alguns textos aqui no início, só que você não precisa abrir, tá bom? A gente vai ler correndo, depois a gente vai parar num texto específico. E a palavra do Senhor lá em Romanos 11:36 vai dizer assim, ó: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, origem, tudo vem dele. Por meio dele, processo, tudo passa pela permissão dele. E para ele é destino, ou seja, tudo é para um propósito. E qual que é o propósito? Tudo que Deus cria tem um propósito, e o propósito é que nós possamos glorificar o nome dele. Como que nós glorificamos o nome de Deus, irmãos? Nós glorificamos o nome de Deus quando nós cumprimos com a nossa missão dentro daquilo, no propósito daquilo que Deus cria, onde você é inserido. É um pouquinho confuso, mas eu vou explicar. Por exemplo, o casamento. Tem pessoas hoje que estão inseridas dentro do casamento, não é verdade? E tem pessoas que não. Os solteiros não estão inseridos ainda, não é verdade? Então, quando que eu glorifico a Deus? Quando eu cumpro com a minha missão dentro do propósito que eu estou inserido para glorificar o nome de Deus. Aí eu glorifico o nome de Deus. Então eu preciso cumprir com a minha missão dentro daquilo que eu já fui inserido por Deus, que Deus criou e eu já fui inserido. Então hoje, como a gente vai falar com famílias, pais, mães e filhos, você vai se encaixar em algum lugar nessa noite, amém? Deus vai falar com você em algum lugar nessa noite. Então Deus, Ele tem um propósito e eu preciso cumprir com esse propósito. Por exemplo, a praia. Quem acha aqui, vou pedir a ajuda de vocês, hein, queridos? Não é para você dormir. Quem acha aqui que a praia foi Deus que criou? Quem acha, levanta a mão. Vocês estão muito em dúvida. Quem acha que não foi? Tem gente que não levantou a mão. Amém. A maioria, né? Então eu vou confessar para você. Gênesis 1. Deus criou os céus e terra, rios, mares. Todas as coisas foram criadas por Deus. Então a praia foi criada por Deus. Mas não tem gente que fala assim: Deus me livre de pisar o pé naquele lugar, para mim pecar. Aquele monte de mulher pelada. Eu vou pecar, eu vou cair, eu vou desonrar minha mulher. Nunca que eu piso um pé no lugar daquele. Nós estamos glorificando ou não glorificando o
nome de Deus? Não glorificando. Por quê? Porque a praia tem uma função. A praia foi criada por Deus. E nós vamos ver isso lá em Gênesis. Quando ele cria o mundo e coloca o homem no mundo, ele fala: sede fecundos, multiplicai, e sujeitai e dominai. Ou seja, tudo que Deus cria é para a gente ter um governo, é para a gente ter um domínio, é para a gente ter um controle. Se eu não consigo ter um autodomínio, um autocontrole, aonde eu vou, mesmo sendo criação de Deus, eu não glorifico o nome de Deus. Porque Deus fez, tudo que Deus fez, Ele disse, é bom. E nós precisamos governar, dominar, usufruir, cuidar. Amém? Então a praia, eu posso ir à praia. Glória a Deus, vocês foram libertos nessa noite. Vão e glorifiquem o nome de Deus com a sua família. Não pequem, porque vocês não são mais dominados pelo pecado. A igreja, vou dar 3 exemplos. A igreja, foi Deus que estabeleceu a igreja? Foi Deus que criou? Sim ou não? Sim, o próprio Jesus deu as regras, as direções, não é verdade? O ajuntamento dos santos, a comunhão, a unidade, está no partir do pão. O próprio Jesus estabeleceu que fosse dessa forma. Então, quando você é introduzido dentro de uma igreja, inserido dentro de uma igreja, como você está aqui nessa noite, você precisa entender que você tem uma função nesse lugar. E você só vai glorificar o nome de Deus quando você entender qual a sua função e cumprir com a sua missão. O que é missão, irmãos? Missão é tudo que eu faço, são as minhas atitudes, é tudo que eu desempenho para chegar na minha visão, no meu propósito. Amém? Então nós precisamos cumprir a nossa missão na igreja. Nós precisamos cumprir a nossa missão na família. Família é outra questão. Quem aqui acha que foi Deus que estabeleceu o casamento? Amém. Gênesis 1 também, na verdade, 1:26. Deus, ele estabelece o matrimônio. E quando ele estabelece o matrimônio, ele junta homem e mulher para um propósito. E nós precisamos entender qual é o propósito disso. E quando ele junta, ele vai declarar lá em Gênesis 1 qual o propósito. Mas antes disso, nós precisamos entender então que tudo tem um propósito. A sua vida tem um propósito, a sua casa tem um propósito, a sua união com outra pessoa, com outro sexo, né? E a partir do momento que cria-se uma família, tem um propósito. Os seus filhos têm um propósito. A nossa vida hoje aqui nessa noite, nessa igreja, tem um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo tem um propósito debaixo do céu que Deus cria. Amém? E por mais que eu e você, nós sejamos falhos, pecadores, insubmissos, por mais que nós possamos dar brechas e abrir portas para que o pecado entre e deforme a criação original de Deus, porque somos nós que damos. Outra coisa que nós precisamos entender: tudo aquilo que foi deformado por Deus e não é mais semelhante à sua criação, foi o homem que deformou. Quando ele dá brecha, quando ele dá legalidade para que o pecado entre e destrua a versão original daquilo que o Senhor criou. Então, por mais que nós sejamos falhos, né, pecadores, né, limitados, e muitas vezes damos essas brechas e abrimos esses portais, nós precisamos entender também que João 15 vai falar assim, no João 15:5: eu sou a videira e vós os ramos, e aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Né? O que o Senhor está falando? Por mais que o pecado entrou, por mais que exista o mal, por mais que algumas coisas fugiram da sua origem, por mais que algumas coisas foram deformadas, todavia, o segredo para a gente voltar à nossa origem, à nossa essência, é estar firmada no Senhor. Ele fala assim: olha, se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai dar muitos frutos, e frutos de justiça. Lá no versículo 8, a palavra vai, no mesmo texto, vai falar assim: e nisto é glorificado o meu Pai. Então, como que eu glorifico a Deus? Quando eu tenho atitudes, quando eu tenho comportamento, quando eu desempenho a minha missão dentro daquilo que Deus espera, dentro daquilo que Deus já designou para que eu e você nós possamos viver nessa terra, em nome de Jesus, amém? Sozinho se torna impossível, mas com o Senhor ele fala: sem mim nada podeis fazer, mas comigo tudo se torna possível.
Ainda que venham os ventos, ainda que venham as adversidades, ainda que venham as aflições, se você estiver em mim, pode até ser que você não entenda, pode até ser que doa um pouquinho, porque a poda também dói, mas todavia vocês darão muito frutos, porque os nossos frutos e aqueles frutos que precisam permanecer só podem vir de Deus na minha e na sua vida. Amém? E agora você entendeu que tudo tem um propósito. Mas qual que é o propósito da família? Deus, quando Ele cria o homem para fazer parte de um plano eterno que já estava no coração de Deus antes da criação do mundo. Então, quando Deus cria o homem, Ele cria pensando assim: eu vou fazer muitos filhos, que serão todos irmãos, e eu quero uma grande família para viver eternamente comigo. Uma família, muitos irmãos que tenham a minha imagem e a minha semelhança. Por isso que ele diz lá no início que ele nos fez segundo a sua imagem e a sua semelhança. Por quê? Porque nós precisávamos carregar as características de Deus para que nós pudéssemos caminhar dentro e debaixo da sua vontade e assim dar muitos frutos. Isso aí está lá em Romanos 8, que diz assim: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a vontade de Deus era que o Senhor Jesus tivesse muitos irmãos, que o próprio Deus tivesse muitos filhos. A vontade de Deus é que Ele criasse uma multidão de filhos, homens e mulheres de um exército parecido com Ele, que pudesse procriar, que pudesse se multiplicar e pudesse viver com Ele eternamente. Essa era a vontade de Deus, E Ele fez isso como? Quando Ele estabelece o matrimônio. Através do matrimônio, Ele dá início ao seu grande propósito. Lá em Gênesis 1, 26, não precisa abrir ainda. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Nesse momento da criação, o Senhor inicia o seu grande plano, o seu grande propósito, de uma multidão de filhos semelhantes a Ele, que permaneceriam até a eternidade para morar com Ele, habitar com Ele e glorificar o seu santo nome. Só que algo aconteceu. O pecado, ele foi uma intromissão no propósito de Deus, onde a imagem e a glória de Deus no homem seria deformado. Então entra o pecado. Só que nem por isso o plano de Deus se frustra. Por quê? Porque Deus, ele não é pego de surpresa. Amém? Deus, ele é o Deus todo-poderoso. E aí a palavra do Senhor vai dizer assim, Romanos 5: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação da sua vida. Às vezes a gente fica preso no passado, preso nas coisas ruins, preso no problema, preso em Adão. Por isso a gente não busca Deus. A gente às vezes tem raiva de Deus. A gente não entende o propósito de Deus. Fica, esse Adão tinha que pecar. Eu já ouvi isso, gente. Por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? Não, você não tem que pagar pelo pecado de Adão. Por quê? Porque essa conta já foi paga na cruz do Calvário. Se por uma só ofensa entrou o mal para a condenação de todo homem, por um só ato de justiça veio a justificação para todo homem e para toda mulher poder viver a restauração no seu lar, na sua casa, na sua vida, nos seus filhos, no seu interior, em nome de Jesus, amém? Não fique preso a algo. Tem pessoas que falam assim, a gente brinca às vezes, quando você chegar no céu,
Quem que você vai questionar primeiro? Porque tivemos homens de Deus, né? Aí tem pessoas que falam, Adão, né? Saber por que ele fez isso. E pessoas estão presas lá em Adão e se esquecem daquele que veio para restaurar, daquele que veio para restituir. Porque Adão veio, já passou, mas Jesus também veio, amém? E quando ele vem fazer uma nova aliança. Ele vem fazer um novo pacto. Ele vem ser o nosso primeiro e último sacerdote. Tudo que você precisava alcançar em Cristo Jesus, você pode buscar nele, porque só ele pode dar o que eu e o que você precisa, em nome de Jesus. Então o plano de Deus para a família não foi frustrado. Qual foi a tentativa de Satanás? Eu entro com o pecado, automaticamente o pecado deforma a criação. Quem eram as primeiras criações? Nós. Então deformaria a imagem e semelhança de Deus. Então eu, sem ser a imagem e semelhança de Deus, eu não teria as características de Deus. Eu não teria o amor, eu não teria a misericórdia, eu não teria a bondade, eu não teria a mansidão, eu não teria. E sem as características de Deus, é impossível nós conduzirmos as nossas famílias, nós conduzirmos os nossos lar no padrão que Deus exige para alcançar o propósito de Deus. É impossível. Então a tentativa de Satanás foi essa. Eu entro com o pecado, eu deformo a imagem e semelhança, as famílias não serão mais o que tem que ser. Não tem mais amor, não tem mais cuidado, não tem mais perdão. Automaticamente eles se autodestroem. Eles se autodestroem, né? Automaticamente os pais, pela falta de sabedoria, não instruem seus filhos. E seus filhos crescem sem uma direção, crescem com sentimentos contrários à vontade de Deus. O egoísmo, o individualismo, a soberba. E aí isso vai passando de pai para filho. Isso passaria de pai para filho. E esse é o resultado do pecado das nossas vidas. Por isso que o mundo precisa conhecer Jesus, irmãos. Porque somente através de Jesus eu tenho a restauração e tenho a restituição que eu preciso para trazer de volta a minha família para o centro do propósito de Deus. Somente através de Jesus. Mas Jesus foi lá, Jesus pagou o preço, Jesus cumpriu a sua missão. E agora o plano do Senhor não foi frustrado. A família, homem e mulher, continuam sendo cooperadores de Deus na formação da sua grande e eterna família. Então, é na instituição familiar que nós somos aperfeiçoados à imagem e semelhança de Cristo. Há quem diga que o amor de mãe na terra é o amor que mais se assemelha ao amor de Deus, né? É claro que é uma conjectura, eu acho que fala assim, mas não é exatamente, porque o amor de Deus é muito maior. Porque a Bíblia fala assim, pode uma mãe que ama, uma mãe que cuida, uma mãe que doa. Aí a palavra de Deus fala assim, pode até uma mãe se esquecer dos seus filhos, mas eu, todavia, não me esquecerei de vós. Então o amor de Deus é muito maior. É claro que é muito maior, mas na terra, o amor que mais se assemelha, mais chega perto ao amor de Deus, é o amor de uma mãe. É por isso que é dentro de um lar onde tudo acontece, a bênção e a maldição. É por isso que é dentro de um lar onde tudo se inicia e onde tudo vai terminar, porque nós somos uma grande família. Amém? Então tudo é dentro do lar, da instituição familiar que o nosso caráter é forjado. É dentro do lar que nós aprendemos a amar, a cuidar, a perdoar, a renunciar, a se doar, a ter paciência, a ser tolerante. É dentro do lar que nós aprendemos essas coisas, que nós na verdade exercitamos essas coisas. É dentro do lar que nós aprendemos sobre a responsabilidade, sobre a disciplina, sobre a sujeição, sobre o servir, sobre o respeito. É dentro do lar que um pai e uma mãe aprende a exercer a autoridade com amor, aprende a exercer a correção com graça. É dentro do lar que nós aprendemos a sofrer, a orar e a confiar em Deus. Por quê? Porque o lar é a grande escola de formação de cônjuges. O lar é a grande escola de formação de pais e de filhos. Deus, irmãos, Ele sempre vai usar o convívio familiar. Sempre vai usar o convívio familiar. Para quê? Para realizar em mim e em você o maior milagre.
Às vezes a gente acha que o maior milagre é a nossa necessidade momentânea. E a gente pensa, o que eu estou precisando no momento? Eu preciso de uma cura? Eu preciso de um emprego? Eu preciso de uma resposta de Deus? E a gente pensa que o maior milagre é o que nós viemos buscar hoje, é a necessidade do hoje. Mas não é. O maior milagre que Deus pode fazer na nossa vida é a transformação de mente e de coração de um indivíduo. E essa transformação, ela começa dentro do seu lar. Ela começa na sua casa, ela começa com os seus pais. Quando entende o propósito da família, quando entende o propósito do casamento, e eles instruem os seus filhos na bênção e no caminho do Senhor. A família, ela requer muito de nós, é verdade. Nós precisamos renunciar bastante dentro de casa, no lar, na família. E a impressão muitas vezes que nós temos é de que estamos perdendo. A impressão que nós temos é que nós estamos perdendo identidade, perdendo oportunidades, perdendo privacidade. Mas a verdade não é essa. A verdade é que nós estamos vivendo um propósito transitório, onde nós vamos sair de uma pessoa comum e vamos nos transformar em alguém aperfeiçoado, em alguém resistente, em alguém resiliente, em alguém perseverante, em alguém que passou pelo fogo e as impurezas saíram e agora você se tornou muito mais forte para cumprir o teu propósito. É isso que acontece dentro de um lar, de uma família. E muitas vezes a sensação que a gente tem é que a gente só se doa, é que a gente só faz, é que não somos reconhecidos, é que ninguém compreende, que ninguém corresponde, mas essa não é a verdade. E isso muitas vezes tem impedido que mães, ou impedido que pais, eles desfrutem de um lar abençoado. Por quê? Porque quando se torna um peso, eu não quero mais fazer. Porque quando eu não sou reconhecido, eu não tenho ânimo de continuar. E isso é a maior mentira que a gente pode viver dentro de uma casa. Porque pai e mãe precisam aprender a viver o verdadeiro amor, que é baseado nas renúncias. Por isso que nós vamos ouvir um pouquinho sobre como você está conduzindo o seu lar. Será que baseado no mandamento de amar ou baseado nas emoções do amor? E a família, e é na família que nós aprendemos a desenvolver o amor genuíno, que está descrito lá em 1 Coríntios 13. Agora eu quero que você abra lá em nome de Jesus. 1 Coríntios 13. Esse versículo, ele descreve muito bem o mandamento de amar, que é o que nós devemos aprender e exercitar todos os dias nas nossas casas, na nossa família, em nome de Jesus. 1 Coríntios 13. Nós vamos ler a partir do 1, amém? Só que antes eu vou prender a Juba, gente. Tem que falar, porque vocês vão ficar esperando. Primeira Coríntios 13. Diz assim... Ainda que esse texto, na verdade, vai falar sobre a excelência do amor. Nós precisamos aprender hoje o que é o amor. Amém? E o Senhor vai nos ensinar. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Vocês estão entendendo? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Se você soubesse falar tudo quanto é tipo de língua. Essa pessoa é fera. Ela fala tudo quanto é tipo. É bilíngue, é trilíngue, fala tudo quanto é língua. Essa pessoa fala até a língua dos anjos. Chega na igreja, é um tal de falar com Deus. Só Deus e Ele entende, é uma glória. Mas a Bíblia está dizendo assim para mim e para você. Nós vamos entender o que é amor, amém? A Bíblia diz assim: ainda que você falasse toda a língua dos homens e toda a língua dos anjos, se você não tiver amor, de nada adianta. É o que está dizendo a palavra de Deus. Vai dizer assim ainda: e ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que eu transportasse os montes, mas não tivesse amor, eu nada. Vocês entenderam aqui? Ainda
Você está na igreja ou não está na igreja, mas você é muito inteligente, é sábio, estuda, busca conhecimento. Mas a Bíblia está dizendo assim: olha, ainda que você busque, ainda que você seja inteligente, ainda que você tenha toda a ciência, ainda que você tenha o dom da profecia, o conhecimento de todos os ministérios e mistérios de Deus, se você não tiver amor, não adianta, irmão. É por isso que a gente não pode medir a santidade de ninguém pelo exterior, por aquilo que você vê. É por isso que a gente não pode medir o quanto alguém é homem ou mulher de Deus, por aquilo que ele demonstra. Porque a palavra do Senhor diz assim, que lá no último dia, muitos chegarão para ele e vai falar assim: mas eu profetizei, mas eu curei, mas eu preguei no teu nome, eu estava lá na frente falando tão bonito, orava tanto, pregava bonito, falava em línguas, mas você não amou, mas você não tolerou, você não suportou o mais fraco na fé, você não ajudou quando tinha que ajudar, você não estendeu a mão, você virou as costas para o teu filho, você abandonou teu lar, tua casa, tua mulher, teu marido, você não teve amor, misericórdia. De nada adianta. Não adianta, queridos. Nenhum dom, nenhum conhecimento, nenhuma sabedoria é maior que o amor. E se eu tiver amor, eu cumpro a minha missão, eu glorifico a Deus e ainda vou morar no céu. Agora, se eu não tiver amor, não adianta ter mais nada. É o que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você. Amém? Em nome de Jesus. E ainda vai dizer assim, ó: e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse a minha vida e o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, de nada aproveitaria. Sabe, isso aí está falando de pessoas que ajudam só para aparecer, de pessoas que dão só por soberba, só para engrandecer o seu próprio nome. Deus também não se agrada. Deus não se agrada com nada disso. Deus se agrada das suas atitudes e dos seus comportamentos de transformação que vai impactar a vida de quem está do seu lado. É nisso que Deus se agrada. Aí a palavra do Senhor continua dizendo assim, ó: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os próprios interesses. Não se irrita, não sujeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque tudo que nós vivemos aqui, a palavra do Senhor está dizendo assim, é em parte. A sua riqueza é só uma parte, a sua sabedoria é só uma parte. Só que ele está falando assim: quando vier aquele que é perfeito e que é inteiro, tudo que é em parte vai desaparecer. Só vai ficar o que é pleno, só vai ficar o que é concreto, só vai ficar o que é divino. E não há nada mais divino do que aprendermos a amar e a expressar o amor de Deus na vida de quem está perto de nós, em nome de Jesus. Aí a palavra ainda vai dizer assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. É o que está dizendo a palavra de Deus. Aí só para você entender, eu vou dar uma traduzidinha. O amor sofredor. Alguém pode falar assim: ah, pastora, mas eu nasci para sofrer. Eu tenho que sofrer nesse relacionamento. Ai, nessa casa, nesse lar eu só sofro. Vamos entender? O amor sofredor é o amor passivo. É o amor que não se desespera. É o amor que não vai fazendo antes de calcular, de pensar, que pensa antes de agir. O amor benigno é o amor ativo. É aquele que você demonstra em atitudes, em comportamentos do bem. O amor que não é invejoso é aquele amor que não é extremista. Ou você pode tudo ou você não pode nada. Ou eu te amo muito ou eu não te amo nada. Isso não vem de Deus. Amém? O amor ágape, que não trata com leviandade, ou seja, não é vaidoso. O amor de Deus, que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração, ele não é vaidoso. Quando a palavra diz não trata com leviandade, não é vaidoso. Amém? Em nome de Jesus. O amor ágape busca seus próprios interesses. Está querendo dizer assim: prefere dar do que receber. O amor ágape não se irrita, ou seja, não se exaspera. O amor ágape tudo sofre, ou seja, é tolerante. E a gente precisa ser mais tolerante uns com os outros.
O amor ágape tudo crê, sempre confia na pessoa, sempre dá mais uma chance, sempre perdoa. Amém? O amor ágape tudo suporta, é longânimo. Quanta gente chutando balde, né? Sem paciência, sem tolerância, sem longanimidade. Mas o amor de Deus, ele é longânimo. O amor ágape é maior, é tudo, pois Deus é amor. Esse é o amor que Deus, ele quer que nós possamos expressar uns para com os outros, todos os dias, irmãos, sem se cansar, em nome de Jesus. Aí às vezes você pode falar assim, mas você fala isso porque você não conhece aquela pessoa difícil que eu tenho que lidar todos os dias na minha casa. Você fala isso porque você não sabe o que eu passo dentro do meu lar. De fato, não tem como saber o coração de cada um, não tem como saber o que cada um vive, o que cada um passa. Mas nós sabemos de uma coisa, que aquele que morreu por nós, lá em Romanos 8, como lemos, ele é suficiente para restaurar e transformar todo e qualquer tipo de coração, para restaurar e transformar todo e qualquer tipo de situação. Com o Senhor nós podemos viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Com o Senhor nós podemos experimentar da restauração do Senhor. Quando a gente acha que está tudo perdido, Deus vem e restaura. Quando a gente acha que está tudo acabado e você fala, não tem nem como restaurar, porque não restou nada, Deus vem e restitui, porque Ele é o Deus de restituição. Mas muitas vezes nós não experimentamos dessas coisas. Por quê? Porque o nosso coração é endurecido. Muitas vezes nós não experimentamos o sobrenatural de Deus, porque no nosso coração paira a incredulidade, paira a dúvida, ao invés de pairar a confiança e a convicção de quem é o seu Deus. Muitas vezes a gente não recebe o que a gente espera, porque os nossos olhos estão contaminados. E tudo que a gente faz é focar no problema, é focar no erro e é focar na fraqueza do nosso irmão, ao invés de focarmos no poder e na obra de Deus que pode restaurar aquele que está caído. E aí a gente não consegue experimentar de nada mais sobrenatural com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 6: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas ou maus, todo o teu corpo será trevas. Muita coisa, queridos, vai depender de como você tem enxergado a situação. Se os teus olhos forem maus, você não vai conseguir enxergar uma perspectiva de mudança. Você não vai conseguir enxergar o poder e o amor de Deus sobre a tua vida. Você não vai conseguir enxergar que Deus pode pegar essa situação, essa situação que aconteceu e transformar em algo bom, em algo benigno. Então, se você não consegue contemplar com os teus olhos, a Bíblia diz que todo o teu corpo provará de dias maus e de trevas. Por quê? Porque os olhos são as janelas da nossa alma. A gente deixa entrar e deixa vir sobre nós aquilo que nós também observamos e da forma que nós observamos. Amém? Então nós precisamos entender que muitas vezes precisamos de um milagre, precisamos de uma resposta, precisamos de algo da parte de Deus, mas nós não recebemos ainda, porque nós ainda não fomos transformados. Deus, Ele não quer viver comigo e com você um relacionamento de conveniência. Por quê? Porque isso não vai transformar a tua vida e não vai transformar a vida de quem está perto de você. Você não muda, você não transforma, você não vive uma nova vida, mas vem buscar algo que está precisando. Aí Deus dá. Você vai entrar e vai sair daqui com uma bênção, mas não transformado. A bênção não vai transformar a vida de quem está lá fora, mas a sua transformação transforma a vida de quem está lá fora. Então Deus não vai levar com você um relacionamento de conveniência, onde Ele vai te abençoar e vai derramar sobre a tua vida aquilo que você precisa. E quando você se sentir farto, você simplesmente não tem mais nenhum compromisso com Deus. Essa não é a vontade de Deus. Então muitas vezes nós não recebemos o milagre, não recebemos a resposta, porque nós não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo ou esperando. O desejo de Deus é transformar a minha e a sua vida primeiro. Por quê? Porque com ou sem bênção, com ou sem saúde, com
Com ou sem emprego, se você for transformado, aquilo que você recebeu de Deus é capaz de transformar outras pessoas. Mas o teu carro, o teu dinheiro, o teu milagre, a tua saúde, se você não utilizar para a glória de Deus, não será capaz de transformar ninguém. Pelo contrário, você ainda vai dar um mau testemunho, vai fazer outros tropeçar na fé, e Deus não vai se agradar disso. Então Deus não vai fazer muitas vezes em nós ou por nós antes de fazer em nós. Amém? Vocês estão entendendo? Deus não vai fazer por nós se Ele não fizer primeiro em nós. Deus quer fazer por nós? Quer. Deus pode? Pode. Mas Ele primeiro quer fazer em nós, em mim e em você. Por quê? Porque só assim eu vou conseguir expressar algo da parte de Deus. Mateus 7 vai falar assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Gente, se você quer ser bem tratado, trate bem primeiro. É a lei da semeadura. Você não vai receber nada daquilo que você não plantou. Ah, eu quero ser amado, não sou amado dentro de casa, mas você ama. Ah, eu não sou honrado, não sou respeitado, mas você respeita. Você cuida, você faz primeiro, é uma semeadura. Ah, mas eu não recebo nada em troca. Não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é quando você faz, não esperando nada em troca. Nós acabamos de ler em 1 Coríntios, o amor ágape, o amor não condicional, que não está condicionado às minhas emoções. Eu não preciso ser reconhecida, eu não preciso ser compreendida, eu não preciso ser ali, receber não, eu vou fazer por amor, porque eu sei que a minha semente vai gerar frutos no meu lar, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, nos filhos dos meus filhos. A semente do amor, ela é tão poderosa que ela não termina em você, ela não termina nos seus filhos, ela vai passando de geração em geração e você vai colhendo da bondade de Deus quando servimos ao Senhor de todo o nosso coração. Se você quer viver, ser abençoado, ser tu uma bênção. Sabe por quê? Porque a bênção não está em coisas, a bênção não está em lugares, a bênção está na presença de Deus, que habita em mim e habita em você. Então, se você tiver a presença de Deus, se você buscar a presença de Deus, e se você viver para agradar a Deus, você vai ser uma bênção. E você sendo uma bênção, aonde você for será abençoado. O caos pode estar instalado, o ambiente, a casa, a família pode não estar do jeito que você espera, mas se você for uma bênção, você vai levar a bênção para aquele lugar. Você vai levar a palavra, a vontade, a presença de Deus para aquele lugar. Então, o verdadeiro milagre, ao contrário do que muitos pensam, às vezes a gente fala assim: irmã, você tem um testemunho? Aí a pessoa fala: deixa eu ver qual foi a última cura que eu tive, né? Deixa eu pensar qual foi o último livramento que Deus deu. Irmãos, o verdadeiro milagre é o milagre da transformação. É quando você entende que você foi alcançado por Deus, que você foi transformado por Deus, e não tem dificuldade, tempo ruim, tempestade que te faça mudar o teu caráter. Por quê? Porque ele foi forjado, ele passou pela forma, ele foi transformado. Agora você é firme, é resistente, é resiliente, é perseverante, mesmo em tempos difíceis. É isso que Deus quer nos ensinar. E viver em família é desafiador. Por quê? Porque é na família que nós vamos precisar expressar o verdadeiro e genuíno amor de Deus, sem esperar nada em troca. Todos os dias vamos precisar fazer isso. Então é desse amor que nós precisamos ter a real compreensão. E a pergunta que eu deixo para você aqui nessa noite, para você refletir, é: o que é o amor para você? Já lemos, você já pode tirar aí uma base, uma conclusão. O que é o amor para você? E como você tem conduzido a sua vida, o seu lar, a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos interiores e exteriores. Como que você tem conduzido? Será que baseado no mandamento de amar? Ou baseado ainda nas emoções do amor? Nós precisamos refletir sobre isso. Isso é muito perigoso. Isso tem destruído muitas vidas, muitas famílias, muitos filhos. Precisamos refletir sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E para a gente conduzir da melhor forma possível, precisamos entender o que é o amor. O que é o verdadeiro amor para você?
Nós já lemos 1 Coríntios 13, que define esse mandamento que é o amor. Mas a gente ainda confunde. Alguns acham... Primeiro a gente vai começar pelo que não é o amor. O amor não é afinidade, gente. Quem aqui já ouviu falar? Ah, eu estou amando, eu amo essa pessoa. Afinal de contas, temos tantas coisas em comuns. Temos tantas afinidades. Não existe afinidade. Casa para você ver o choque térmico que você vai tomar. Não existe. Um é diferente do outro. Não existe. Nem nos gêmeos os DNAs são diferentes. Aí você fala assim: ah, eu amo macarrão. Aí o amor fala também: amo macarrão. Temos tantas afinidades. Quando casarmos vamos ser felizes. Faz macarrão no molho branco em casa para você ver se eu como. Não como. Eles gostam de macarrão no molho branco, eu gosto no molho vermelho. Você vê que até quando parece que é igual, é diferente. Não adianta. Nós somos diferentes. A afinidade não define amor. Mas as pessoas acham, porque encontrou alguém que até gosta do que ele gosta, faz o que ele faz, está amando, está pronto para casar, está pronto para compartilhar de uma vida. Aí você casa. O marido corre para a casa da mãe, a mulher corre para a casa do pai, porque deu choque. Descobri que não era quem eu queria. Isso que acontece. O amor não é afinidade. O amor não é arrepio. O amor não é um arrepio, um frio na barriga, borboletas que batem no estômago. O amor não é brilho no olhar. Quem aqui já pensou que estava amando e que amava seu namorado, noivo e marido porque sentiu essas coisas? Só eu fui enganada? Ai, gente, só eu achava que era amor, isso? Misericórdia. Vocês estão inteligentes demais. Eu achava que era amor, mas eu descobri com a palavra de Deus que não é. Isso é atração. Isso é paixão. Quando a gente conhece alguém que tudo é novo, vem a admiração e você se apaixona, as pupilas dilatam, tantas coisas acontecem e a gente fala: tô amando. Não tá. A convivência vai te mostrar se você está amando de verdade. Isso não é amor. O amor não é um sentimento que arrebata. Quem aqui já pensou? Fala a verdade. Ai, não estou no chão, estou nas nuvens. Ai, estou amando. Conheci o amor da minha vida. Isso não é amor. Isso é um precipício que você está a um ponto de pular, mas você ainda não sabe. Vai saber um dia, mas você não vai pular, porque você vai conhecer o verdadeiro amor em nome de Jesus. O amor não é o sentimento que temos de ser levado para a lua. Ai, eu vivo na lua com esse mozão. I love you. Mas isso não é amor, querido. Nada disso é amor. Vou te mostrar o que é amor. É o que está escrito em 1 Coríntios 13. Amor é uma decisão. Amor é uma escolha. Nós podemos escolher amar. É por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: olha, vocês têm que amar os seus inimigos. Mas como que eu vou amar o meu inimigo? É uma escolha. É uma decisão que você tem que tomar. De amar os seus inimigos. Amar os que te perseguem. Amar os que te caluniam. Amar os que te traíram. Amar aquele que não te ama. Por isso você é treinado dentro de casa a amar sem receber nada em troca. Porque quando você quiser expressar o amor de Deus, você vai ter que amar sem querer receber nada de troca. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus não está condicionado à emoção. Ah, eu amo meu marido porque ele me ama. É fácil. E amar os que me odeiam, os meus inimigos, mas eu preciso amar. E quando eu recebo o verdadeiro amor de Deus, o amor ágape, todo aquele amor que nós lemos em 1 Coríntios 13, ele me capacita a derramar desse amor sobre a vida do meu próximo, seja ele quem for, merecendo ou não, porque o amor verdadeiro, não condicionado às emoções, ele não é por merecimento. Eu não amo fulano porque ele merece. Eu amo fulano porque é o que eu tenho. Por isso que Deus deseja transformar a sua vida primeiro. Porque quando Ele te transforma, você só dá o que você tem. Se você é transformado, você vai conseguir amar quem não te ama. Porque você vai dar o que você tem. Quando a gente não é transformado, a gente ama por conveniência. Ah, eu não vou fazer isso por ele não, porque nunca fez nada por mim. Ah, por que eu tenho que orar por essa pessoa? Essa pessoa já me traiu? Porque a gente espera receber. É o que a gente tem. Não recebemos nada em troca. É um vazio. É um abismo.
sabe? É uma vida sem Deus, é uma falta de amor que não nos capacita a entregar aquilo que Deus deu. Mas qual que é a vontade de Deus? Te transformar, derramar do amor dele puro e genuíno sobre a tua vida, para você ser transformado, curado, restaurado, para que você seja habilitado a amar sem condições, a amar sem condicionamento, sem impor condições. É isso que Deus quer. E aí nós precisamos entender que não é um mérito, é um dom de Deus. Então o que 1 Coríntios está nos ensinando? Se você tiver que buscar um dom, se você tiver que dizer que é crente, se você tiver que dizer que é discípulo de Deus, que seja porque você ama, que seja porque você está transbordando em amor. Só por isso, busque o dom do amor. É o único dom que evidencia um cristão. A palavra de Deus vai dizer sobre isso. Nós lemos também lá atrás sobre isso. Não adianta você medir o homem, ou medir a mulher de Deus, ou medir a santidade daquele ou daquela pela roupa. Amém? A mulher usa um brinco, a mulher usa uma calça, e você mede a santidade de Deus na vida dela. E você mede se ela é ou não mulher de Deus. Isso é hipocrisia, religiosidade, e é capaz de te levar para o inferno ainda. Porque nós temos que ser transformados em nome de Jesus. Amém? A Bíblia vai dizer assim que a única evidência de Cristo em nós é nos derramarmos em amor. É nos doarmos dia após dia em amor para o nosso próximo, para o seu próximo, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, parentes, amigos, enfim, qualquer um que Deus colocar diante de você. João 13 vai falar assim, ó: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Quando? Se é uma condição. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: nisto conhecereis que sois meus discípulos. Se é uma condição. Se você amar uns aos outros. A única evidência de Cristo em nós é o amor. Como lemos em Coríntios, você pode fazer todas as outras coisas. Todas as outras coisas é bênção. Os dons, os talentos, tudo que Deus ele pode derramar sobre a nossa vida vai nos abençoar, para abençoarmos a igreja, abençoarmos o corpo de Cristo. Mas nada disso vale nada se não tiver amor. Aí Paulo ainda aconselha lá embaixo. Então, se você tiver que orar, perder tempo orando e buscando um dom, busque o dom do amor. Sabe? Busca o dom do amor. Esse sim vai gerar fruto no seu próximo. O maior legado que a cruz nos deixou foi o amor. O maior legado que a cruz nos deixou foi o amor. O amor não condicionado às emoções. Será que Jesus sofreu quando ele estava lá no Getsemane? Sim ou não? Será que Jesus sofreu quando ele estava na cruz? Quando ele foi chicoteado, humilhado? Com certeza Jesus sofreu. Só que com certeza Jesus ele não pensou na dor dele. Ele não pensou no sofrimento dele. Ele não pensou na humilhação dele. Em que Jesus pensou? No resultado que ele teria após o processo de dor. Por isso ele foi até o final. As nossas emoções, elas são traiçoeiras. Já diz lá Jeremias 17. O coração do homem é enganoso e perverso, quem o conhecerá? As nossas emoções são traiçoeiras. Se Jesus tivesse ido pelo que ele estava sentindo, pela dor dele, pelo sofrimento dele, pela humilhação dele, ele teria desistido. Mas o amor de Deus é não condicional. É o amor ágape. É o amor que não olha para si. É o amor que não mede as suas consequências. Quando o que você está passando é transitório, é temporário e vai gerar algo maior lá na frente. Jesus ele foi até o final, porque ele sabia que o que ele receberia não era só para ele, mas alcançaria muitas vidas, transformaria muitas vidas, resgataria, justificaria, remiria a minha e a sua vida. Por isso ele foi até o final. Mas quantas e quantas pessoas têm se deixado levar pelas emoções? São por causa das nossas emoções que casamentos são destruídos. Sabia disso? São por causa das nossas emoções que filhos são abandonados. São por causa das nossas emoções e da gente dar ouvido para o nosso bel prazer que muitas vezes pais são deixados no asilo.
maridos matam esposas, filhos matam pais. É por causa das nossas emoções que estamos vivendo a última geração, os últimos dias, os dias difíceis, os dias em que o amor se esfriaria, porque pessoas têm dado mais vazão às suas emoções do que irá expressar e praticar o verdadeiro amor. É por causa das nossas emoções que sonhos, projetos, eles são abortados e a gente não continua. Tá doendo, tá pesado, tá sofrido, então eu não vou continuar, não vou conseguir. E a gente acaba abandonando. As nossas emoções, queridos, se resumem a nós. Mas o verdadeiro amor, ele não é amor se não é praticado para com o outro. Você só vai conseguir amar quando o que você sente, você consegue expressar e compartilhar com aquele que está próximo de você. Caso contrário, não é amor, é egoísmo. Ah, eu amo, mas eu tenho que me amar primeiro, né? Ah, eu amo, mas eu tenho que fazer para mim primeiro. Isso não é amor. Isso é amor condicional. Quando eu fizer por mim, quando eu estiver bem, quando fulano merecer, eu faço. Enquanto isso, deixa eu aqui no meu cantinho. Quantos de nós pensamos e vivemos dessa maneira? E quantos e quantos e quantas situações a gente tem visto sendo deformado, deturpado da sua origem inicial, porque nós temos com esse sentimento egoísta, mesquinho, medíocre, nós temos estragado a nossa casa, estragado a nossa família, estragado os nossos filhos. É isso muitas vezes que tem acontecido. Então nós precisamos entender que nós não podemos permitir que esses sentimentos contrários à vontade de Deus pairem no nosso coração. Porque quando isso acontecer, o mundo vai girar em torno de mim. Tudo vai ser para mim. As minhas orações é para mim, tudo que eu tenho é para mim. E isso não é o verdadeiro amor e não é a vontade de Deus. Não adianta a gente ser crente, dizer que é crente, ir a uma igreja, ter cara de santo, fazer cara de misericórdia, ajudar o mundo lá fora, quando na verdade dentro de casa, que é onde nós demonstramos quem verdadeiramente nós somos totalmente o contrário daquilo que Deus quer. Nós não agimos com misericórdia, nós não agimos com paciência, nós não agimos com perdão, nós não nos doamos porque muitas vezes não somos reconhecidos. E aonde fica o juramento do altar? Todos que casaram aqui fez um juramento. Quem fez? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Que mais? Na pobreza e na riqueza. Aí o coitado perde o emprego, fica pobre, entra na cachaça, a mulher dá um chute, né? Coitado. Acontece. A mulher precisa trabalhar fora, o marido diz que ela virou feminista, termina, vai trair, né? Amor condicional. E aonde fica a vontade de Deus? E aonde fica o verdadeiro amor? E aonde fica o nosso juramento? Você sabia que às vezes o vício é uma doença? O vício é uma doença, não é verdade? Às vezes o marido tem um problema, um vício, é alcoólatra ou qualquer outra coisa, a mulher não suporta. Ó céus, ó terra, gente, se a gente não aprender, não é fácil, mas se a gente não aprender a suportar, a tolerar, a perdoar e a estender a mão para ajudar, e tudo a gente achar que é descartável e a gente pode substituir, nós nunca vamos viver o propósito de Deus. Não vamos cumprir com a nossa missão, tampouco glorificar a Deus nessa terra. Não é essa a vontade de Deus. Nós aprendemos que tudo tem um propósito. E aprendemos que o casamento, a família tem um propósito. E dentro do casamento nós precisamos aprender o que é amor e a expressar o verdadeiro amor dentro da nossa casa. Talvez você pense assim: ah, pastora, eu não tenho ministério, não fui chamado para nada, não sei fazer nada. Mentira. Nosso primeiro e maior ministério é a nossa família. Quando Deus nos dá uma família, Ele já nos dá com uma incumbência. Você vai amar, você vai cuidar, você vai zelar, você vai instruir no caminho da verdade, para que amanhã nós vejamos os frutos daquilo que você fez. A nossa família é o nosso primeiro e maior ministério. Primeiro vem a família, depois vem a igreja, porque a igreja é reflexo da família. Famílias desestruturadas, famílias destruídas,
famílias deformadas, onde não se tem mais amor, elas vão gerar igrejas destruídas, igrejas egoístas, igrejas individualistas, onde nós não sabemos o que é amor, não sabemos o que é evangelho, não aprendemos a nos doar e só esperamos vir, sabe? Venha a nós o vosso reino, venha a nós o teu reino e o vosso, não sei mais, o que é? Venha a nós o teu reino. Bom, enfim, a gente só quer receber, não é verdade? Venha a nós, Senhor, eu preciso, faz por mim. O Senhor sabe a minha luta e a luta do meu irmão, e a luta do teu filho, e o problema do teu marido. Você tem ajudado, você tem orado, você tem instruído, você tem sido uma mulher sábia, um homem sensível, para saber o que a tua esposa está sentindo. Ah, minha esposa é uma bicuda. Eu li até aquele texto para ela: é melhor morar numa casa com goteira do que com uma mulher rixosa, né? Aí o marido quer ler o texto, a Bíblia, para a esposa, só que ele não sabe que ele é o motivo do bico dela. Às vezes o marido é o motivo do bico dela, né, amor? Aí a coitada dorme magoada, acorda magoada. O cabra não é sensível para ir lá falar: o que foi, amor? E o cabra fica lá: o que foi com essa mulher? Mulher rixosa, meu Deus do céu. E às vezes o homem não é sensível, e às vezes a mulher não é sábia, e às vezes homens e mulheres saem dos seus papéis e não conseguem passar a instrução correta para os seus filhos, e deturpam, deformam o propósito original da família. Amém? E nós precisamos entender que nós só vamos experimentar de um nível de relacionamento com o Senhor e vivermos a bênção de Deus na nossa casa quando Ele for a nossa direção, quando Ele for a nossa instrução, quando você conseguir ouvir de Cristo e começar a praticar na tua vida, começar a praticar na tua casa, começar a praticar com os teus filhos. Pratica a paciência, irmãos. Todos os dias eu tenho praticado. Nós precisamos a paciência, o amor, a mansidão. A gente precisa disso todos os dias. Qual voz você tem ouvido? Será que o Senhor de fato Ele tem sido a voz que tem instruído aos pés do teu ouvido? Aí talvez você fale assim: eu não consigo identificar a voz de Deus. Não é difícil reconhecer a voz de Deus. Você quer ver? Separei aqui. O mundo diz assim para você, vai ser feliz, mulher. Não é assim que o mundo diz? Tá perdendo tempo na igreja, é tão jovem, tão bonito. Vai ser feliz. Nem que para ser feliz, muitas vezes o mundo diz que você tem que passar por cima dos outros, que você não pode olhar para o lado. Vai embora, não olha para o lado nem para o outro, vai embora. Se vir alguém, passa por cima. O importante é ser feliz nesse mundo, né? O mundo diz isso. Quem já recebeu um conselho assim, em nome de Jesus? Seja sincero. Amém. Só eu já fui do mundo, gente. Vocês já nasceram tudo na igreja? O mundo diz isso, mas o que a palavra de Deus diz? Aí vamos lá para o que Deus diz? Deus diz assim, a Bíblia diz assim: o homem busca a felicidade lá fora, nem que para isso ele tenha que passar por cima de princípios. Mas Deus diz assim, mais que bem-aventurado, ou seja, mais que feliz. Enquanto o mundo está buscando uma felicidade momentânea, ilusória, mentirosa, Deus está falando assim: eu posso te fazer mais que feliz. Tudo que você precisa é exatamente o contrário do que você ouviu. Não ande segundo o conselho dos ímpios e desse mundo, mas todavia medita nesse livro, que esse livro tem instrução de vida eterna para você. Todavia o teu conselho seja a minha palavra, todavia as suas atitudes sejam baseadas no que eu falo e no que eu penso. Se você fizer isso, você será mais que feliz. Por buscar uma felicidade enganosa no mundo? Olha que engano, gente. O mundo diz assim, Você é seu dono. Você deve satisfação para teu pai, moleque com 18 anos. Mas você manda em você já é seu dono. Vai, curte, faz, viaja, sai, faz tatuagem, né? Faz tudo. O corpo não é teu. O corpo é teu. A vida é tua. O corpo é seu? O corpo é seu? A Bíblia diz que não. A gente foi feito
tanto que a gente quer com o nosso corpo, porque a gente pensa que o corpo é nosso. A gente se ilude, a gente vai no conselho dos ímpios, a gente gosta dessa vozinha que massageia o nosso ego. Eu tudo posso, eu tudo faço, eu tudo sei. Eu sou dona de mim, deixa eu voar. Rapidinho as asas quebra. Não vai muito longe. Rapidinho quebra. Aí você pensa, eu faço o quê? E o que a Bíblia diz? Vamos lá, o que a Bíblia diz? O teu corpo foi feito com um propósito. Ele é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Por acaso não sabeis que vós não é dono de vocês mesmos? Vocês não são dono de vocês. O teu corpo tem um propósito: habitar a presença de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Vai para uma praia, mas glorifica o nome de Deus. Jogue uma bola, mas glorifica o nome de Deus. Venha para a igreja, mas glorifica o nome de Deus. Porque tem muita gente na igreja que nem está glorificando o nome de Deus, que pensa errado, que faz errado, que anda errado, que mente, que engana, que não trata bem os filhos. Amém? Que compra e não paga. Inclusive, Simone, vou te pagar no final do culto, viu? Faz um monte de coisa errada e acha que está agradando a Deus. Não está. O nosso corpo... Sabe o que Deus diz que nós somos? Dispenseiros dos mistérios de Deus. Dispenseiros, a tradução original é mordomos. Nós somos mordomos de Deus. E tudo que Deus nos dá, nós vamos dar conta um dia para Ele. Ele vai querer saber se você, como um bom e fiel mordomo, cuidou direitinho do seu corpo, do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua igreja, do seu ministério, do próximo que chegou próximo de você precisando e você fez que não era com você. Deus vai pedir conta de tudo isso, porque nós não somos de nós mesmos. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos aqui de passagem, e a nossa missão e o nosso propósito é glorificar o nome de Deus com atos de justiça. É uma escolha amar. Eu escolho, eu decido se eu vou amar, se eu vou fazer o que é certo, se eu vou, em nome de Jesus, agradar o coração de Deus. O mundo diz assim: essa é boa. Se você engravidar, minha filha, ter filho num tempo desse, tá tão difícil as coisas. Tem pílula do dia seguinte. Inclusive, você pode até abortar, afinal de contas, é uma questão de saúde pública. Aborte. Para que ter filho num tempo tão difícil desse? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia, ela vai dizer que os filhos são heranças do Senhor. Não importa como eles vieram ao mundo, eles têm um propósito, eles não são teus, eles são de Deus. Deus só confiou a você para você cuidar. Tem tanta gente que contesta, tanta gente que confronta com o Senhor, mas e nessa situação, e nesse caso, em muitos casos, são os filhos que vão ser a salvação dos pais, independente de como eles vieram. Porque a Bíblia diz assim, se os pais não converterem o coração dos filhos, os filhos converterão os corações dos pais. Deus tem uma obra e Ele vai realizar, custe o que custar. Se os pais não fizerem, os filhos vão fazer. Os filhos são herança de Deus, queridos. E a vida é dom de Deus. A Bíblia diz que só Ele pode dar, só Ele pode tirar. A vida é dom de Deus. O mundo diz assim, vamos terminar, senão a gente vai longe, né, gente? Tanto conselho. A Bíblia tem conselho para tudo, gente. A Bíblia diz assim, o mundo diz assim: você não está feliz não no teu casamento? Filho, a fila anda, né? Ele está pensando o quê? Última bolacha do pacote? Né? A última Coca-Cola do deserto? Essas mensagens, esses textozinhos feitos, né? E aí a pessoa acha que ela tem o direito de usar a vida do outro como se ele não valesse nada, de uma forma descartável. Um relacionamento utilitário. Enquanto você for útil para mim, eu estou com você. O dia que você não for mais útil, eu te descarto. É assim que tem sido os relacionamentos. Mas não é essa a vontade de Deus. A Bíblia diz assim: o que uniu o Senhor, não separe o homem. Não separe o homem. Muitas vezes nós, o homem, a mulher, o ser humano, tem dito a última palavra, tem ditado a regra na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não estou feliz, eu não estou satisfeita. Tem sido um peso todo dia passar roupa, todo dia cuidar de casa, todo dia fazer comida. Pessoas querem casar, mas não querem ser esposas. Homens querem casar, mas não querem ser maridos. Você vai aprender já já a função do marido. É renunciar a sua vida em prol do outro, é se doar. Os homens querem casar, mas não querem renunciar, não.
Ah, minha esposa não tem que agradar. Tem que agradar, gente, calma. Tá? Senão vocês vão achar que eu não estou... Tem que agradar. Mas antes da gente agradar, a Bíblia diz que o homem tem que se doar. Que a nossa submissão e o nosso amor é simplesmente pelo fato de alguém que se derramou e se doou por nós, que é o esposo. Mas o homem não quer fazer a parte dele, não quer fazer o papel dele. Acha que a mulher tem que fazer sozinha, ou a mulher acha que o homem tem que fazer sozinho. E isso não existe. Nós estamos colocando um ponto final naquilo que Deus disse. Ei, não acabou. Não acabou. Eu ainda tenho um plano. Eu ainda tenho um propósito. A tua família é alvo do meu propósito. A tua casa, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, é a minha bênção, é a minha promessa. É o meu povo que vai morar comigo. Cuida dele, instrui ele, zela por ele, porque é o meu povo, irmãos. Por isso que nós fazemos parte da grande família de Cristo. Por isso que quando você chega na casa de Deus, você é recebido como um filho, um irmão em Cristo. E você agora passa a fazer parte dessa grande família. Porque a grande família é o propósito original de Deus para a multidão que Ele criou. Você não nasceu do nada. Você não é uma obra do acaso, do Big Bang, sabe, do macaco, sei lá de onde que é. Não, você veio do coração de Deus. A Bíblia diz que esse plano de Deus já existia no coração dele antes que o mundo fosse criado. Eu quero um povo para viver comigo, eternamente comigo, minha imagem e semelhança, que aprenda a amar, cuidar e glorificar o meu santo nome. Esse é o plano original de Deus. E muitas vezes nós estamos deturpando, estamos saindo da nossa posição original. E aí nós não vamos conseguir dar continuidade ao propósito de Deus na terra, na vida, na família. Automaticamente não vamos glorificar o nome de Deus. E temos que tomar muito cuidado. A palavra de Deus diz assim: aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, é pior do que o ímpio. É pior do que o ímpio. Você está na igreja, você aprende que tem que amar, você aprende que tem que perdoar. Ah, mas eu não consigo, só Deus sabe o tamanho da traição, da ofensa que eu levei. Não interessa, amém? Porque o amor não é de nós, o amor não é mérito nosso, é um dom de Deus. Se você buscar, você vai receber. Você vai ser capaz, habilitado para amar. E muitas vezes a gente não faz isso. Então nós precisamos nessa noite, o que Deus quer de mim e de você? Que nós possamos refletir em como anda a nossa vida, em como anda a sua missão, ou seja, as suas atitudes e os seus comportamentos, faz parte da sua missão. Missão, lembra, é o que você está fazendo, é as suas atitudes e o seu comportamento naquilo que você está fazendo dentro do propósito que Deus te inseriu. Como nós estamos falando da família, como tem sido a tua missão? Como tem sido as tuas atitudes? Como tem sido os teus comportamentos dentro da tua casa? Será que você, quanto marido, você tem vivido no centro da vontade de Deus? Será que você tem honrado a mulher que você escolheu? Não é porque às vezes, sabe o que a gente faz? Vou falar agora aqui uma coisa, não é pessoal, tá, gente? A gente compra um carro. Quem aqui compra um carro, vai na agência, você escolhe um carro lindo. Vamos pôr aqui um carro de 100 mil, vai, média, nem rico nem pobre. Carro de 100 mil, é um carro bom, sim ou não? Quem queria um carro de 100 mil? Então é um carro bom. Aí você vai na agência, compra um carro bom, você paga à vista, suou, guardou o dinheiro. Aí você compra, você fala assim, olha, eu vou levar o carro, mas não precisa pôr no meu nome não. Deixa aí, põe no seu, deixa no nome da agência. Quem faz isso? Você faz isso? Quem aqui compra uma casa e não passa para o seu nome? Aí você quer casar, você pega a mulher, ela toda bonitinha, que a mãe cuidou, que o pai cuidou, que a mãe zelou, que o pai zelou, e você não quer pôr o teu nome, e você não quer honrar, e você não quer cuidar, e você não quer, muitas vezes, abençoar, e você não quer demonstrar o seu amor. Por quê? Será que a tua mulher vale menos que um carro? Será que o carro é mais importante que a tua mulher? O carro você põe no nome, a mulher você não quer pôr não. Não é isso? Porque a gente banalizou o casamento. Pode ser de qualquer jeito. Gente, antes os casamentos duravam mais. Sabe como é que eram os casamentos antigamente? Bem antigamente, onde eu não existia, lá no Israel, os casamentos eram arranjados. Vocês sabiam disso? Eram arranjados. E eram muito novos.
já bem novinhos, 12, 13 anos, já era dada a mulher lá em casamento para o homem. Era negociação, mas os casamentos duravam. Por quê? Porque o casamento é baseado no amor. O que é amor? A atitude, a decisão de amar, de respeitar, de cuidar. Então era feito um pacto, uma aliança entre a família, e eles honravam com o seu nome. E eles viviam um casamento feliz. Teve uma novela. Quem gosta de novela? Glória. A irmã gosta. Vamos orar por ela no final? É brincadeira. Eu também assistia. Lembra do Clone? Eu assisto. Faz tempo, gente. O Clone mostrou um pouquinho, né, do povo lá, dos casamentos lá, Jade, né? Lembra até do nome da figura, misericórdia. Deus está refrescando a memória. É o Espírito Santo, gente, não é o vício. Eu já fui liberta em nome. Nem Globo eu tenho em casa, nem TV pega mais em casa, né, amor? Inclusive, Deus está fazendo tanta obra que a TV está pifando sozinha, desligando. É a obra de Deus. E aí, os casamentos eram arranjados. E os casamentos eram duradouros, porque tinha o que empenhado? Uma palavra. E quando se tem a palavra de um homem empenhada, ela tem que fazer valer. Amém? O Senhor disse assim, que a palavra do homem de Deus e da mulher seja sim, sim, não, não. Então nós temos que nos posicionar novamente da onde nós saímos, em nome de Jesus. Se queremos ter um lar abençoado, uma casa abençoada, filhos abençoados, um futuro abençoado, porque entenda uma coisa, a bênção de Deus não para em você. A bênção de Deus dura até gerações e gerações, 1000 gerações, diz a palavra de Deus. Então aquilo que você recebe de Deus pela sua obediência, submissão, pela sua busca sincera, que é a bênção de Deus, vai durar de geração em geração, na tua casa, nos teus filhos. Não traga maldição para a tua casa. Não traga maldição para a tua família. Não traga maldição para os teus filhos. Mas traga a bênção de Deus. Como que a gente faz isso? Nos reposicionando do lugar que nós saímos. Vamos lá. Qual que é o papel da mulher? A mulher foi chamada para ser guardiã do seu lar. A mulher é aquela que cuida, é aquela que equilibra, é aquela que traz harmonia. Quantas mulheres doidas, 13, você vê? Que chuta o balde, que grita, né? Que quebra tablet. Fala, Deus. Já fiz isso, né, filha? Fui transformada, gente. Eu estou no mesmo processo que você, transformação. Glória a Deus por isso. Mas quem aqui já fez ou ainda faz isso? Tem gente que faz. Mulher que roda baiana. Eu sou crente. Eu vou fazer aqui, vai. Não vou fazer não, que vai ficar feio. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Né? E aí a gente pega e quer gritar, e quer cantar de galo, e quer falar mais alto, e sai da sua posição de alguém que vai trazer equilíbrio, passa a ser a desequilibrada. Precisa se consultar com a Débora. Já está aberta essa inscrição? Não, né? A Débora está se formando para psicóloga. Muita mulher aqui, depois de receber Cristo, vai ter que se consultar com a Débora, porque é desequilibrada. Já tem ali paciente, já levantaram a mão. A Ângela, foi Ângela? Eu ouvi a Ângela fazer assim. Não pode, é ética, não pode. Então, o que nós precisamos? Precisamos parar de ser desequilibradas, desesperadas. Amém? Só tem um jeito disso acontecer: nos reposicionar. Irmãs, eu falo isso, mas às vezes dá para entender. Às vezes a carga é grande, o fardo é pesado, o peso que temos nas nossas costas, como foi orado pelo pastor de manhã, é muito grande. E aí a gente está a milhão, né? A gente é quase perfeita. Se não fosse uns parafusos, uns fios que de vez em quando se encostam, que já veio com um erro de fábrica, nós éramos perfeitas. Mas como tem essas coisinhas aí, esses defeitinhos, a gente não é. E aí de vez em quando o estresse, o cansaço, a sobrecarga faz a gente perder o controle e a gente sai, né? Então a gente tem que voltar para a nossa posição de guardiã do lar. Quem guarda a tua casa é você, mulher. Quem cuida, quem zela, quem traz o equilíbrio, a harmonia é você. Será muita coisa para mim e para você? Não. A Bíblia diz que, olha só como a gente é quase perfeita. A Bíblia diz que quando Deus fez a mulher para o homem, Ele fez a mulher uma auxiliadora idônea. E a tradução original de idônea é
confiável, correta, honesta, responsável, verdadeira, fiel e capaz. Quase perfeito, não é verdade? Não somos, mas é quase. Então, quando Deus te fez, Ele já te fez capaz de auxiliar em tudo aquilo que você foi colocado. Ele já te fez com essa capacidade. Só que toma cuidado com os extremos, porque os extremos faz os parafusos que vieram com defeito pifar. Os extremos faz os fios que vieram desencapados dar curto. Jesus, ajuda aí, irmão. Culto. É um culto, pastor? Não, é um curto, né? Um curto? É curto ou longo, gente? Um curto. Curto-circuito. Pronto. Né? Dá pane. Dá blackout, vai. Dá qualquer coisa, só não fica normal, gente. Não dá para ficar normal quando pifa, né? Aqui. Então a gente não pode sair da nossa posição, amém? E além de tudo isso, nós recebemos a dádiva de poder carregar no nosso ventre, reproduzir a vida e gerar aquilo que vai ser a herança do Senhor. Essa é a posição da mulher. Você pode trabalhar fora, você pode estudar, você pode fazer a academia ficar bombada. Se isso não atrapalhar a sua missão no seu lar, está atrapalhando? É melhor renunciar. Amém? Porque vale mais uma família saudável que cumpra com seu propósito e glorifique a Deus, porque isso tem consequências geracionais, do que uma mulher forte, bonita, bombada, com a família toda arrebentada, do que uma mulher sábia, inteligente, cheia de diploma, mas com a família arrebentada. Amém? Então a mulher não pode sair do seu lar. E o homem? O homem, a função do homem, o papel do homem, o chamado do homem é ser o cabeça de casa. Quem é o cabeça, gente? A cabeça não manda direção para o corpo, não comanda o corpo nós? O homem, ele é tido como cabeça no seu lar, por quê? Porque é ele que vai mandar as direções. O governo da casa é do homem, só que é a mulher que organiza. O homem manda o comando, o homem manda o governo, a direção, e a mulher organiza. A mulher, ela tem habilidades para isso. Só que tem muito homem querendo ser cauda. Tem muito homem querendo ser costela. Gente, costela é a mulher. Amém? O homem tem que tomar sua posição de cobertura, de alguém que dá a direção, de cabeça, que manda comando para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. O homem também, diz a palavra de Deus, eu não vou ler para não demorar em Efésios, é aquele que ama e dá a vida pela sua esposa, assim como Cristo. Isso é muito forte, eu amo pregar isso. A Bíblia diz que o homem é aquele que ama e dá a vida pela sua esposa, como Cristo assim deu pela sua igreja. Amém? Aí o homem, olha, aprendam, mulheres, mas não é para jogar na cara, é para conversar depois a sós. Aí o homem fala assim: mas você não fez minha comidinha, amor? Mas você não lavou minha roupa? Mas eu não preciso fazer nada para você me amar. A Bíblia diz que você tem que amar. O amor de Jesus foi incondicional pela igreja, sim ou não? Quando Deus amou a igreja era perfeita? Fala, Deus. Grita aí, mulheres. Fala, Deus. Precisou me ouvir em nome de Jesus. Quando Jesus morreu pela igreja, a igreja era como? Pecadora, né? Jesus lá em João 17 orava pelos seus discípulos e orava por nós. Senhor, oro até por aqueles que ainda não me conhecem, mas vai me conhecer por intermédio da sua palavra. Então Jesus, quando ele morre pela igreja, a igreja era pecadora, era cheia de mancha, cheia de mácula, não era perfeita. Só que o verdadeiro amor, quando ele é derramado, ele transforma. Então a mulher, ela não precisa de ser cobrada, não precisa de ser imposto para ela amar. Se o homem morrer por nós, a gente ama. Afinal já morreu mesmo, né? Brincadeira. É morrer espiritualmente, gente. É se doar. É pensar na mulher primeiro. É não pensar nos seus sentimentos primeiro. É amar o puro e verdadeiro amor. Lê para ele quando precisar 1 Coríntios 13. Oi? Está do lado, né? Já ouviu, em nome de Jesus. Recebeu, em nome de Jesus. A Débora falou assim, a indireta direta. Já está do lado, está ouvindo.
Amém, em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que o homem precisa sim se sacrificar pela sua esposa, pela sua... mas meus filhos não me respeitam. Ame primeiro, se doe primeiro, faça primeiro, porque o seu amor derramado vai transformar os corações, em nome de Jesus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, então eu falo com autoridade, não é verdade? Tem que falar com autoridade. Ame a sua esposa, morra por ela, dê a sua vida por ela, em nome de Jesus. O homem, ele é o provedor. A provedor a gente sabe, o que provê o sustento, né? O homem é o protetor, aquele que cuida, aquele que não deixa nenhum mal chegar perto. O homem é o sacerdote. O homem, ele é o responsável por exercer o governo espiritual da sua casa. Então, sabe o que a gente... Você sabe uma prova de que tudo está virado, deformado? Toda igreja sempre tem um índice maior de mulheres do que de homem. Isso é errado, porque o homem é o sacerdote do lar. O sacerdócio espiritual é do homem, a palavra do Senhor diz. E aí, o que acontece hoje em dia? As mulheres que buscam Deus pelo sofrimento, às vezes pela humilhação, coitada, ela se rende ao Senhor para tentar uma vida diferente. Mas não deveria ser assim. Então, homem, você que está aqui, você pegue na mão da sua esposa e traga a sua esposa para a igreja. Você é o responsável pelo governo espiritual da tua casa, por como anda a tua casa. Mas meu marido não está aqui, é desviado, não é crente. Então é você mesmo. É o filho, é a esposa, é aquele que o Senhor chamou. Você que recebeu a graça e o dom divino de Deus. É a coluna, é o sustento do teu lar. Quando o homem é cristão, esse papel torna-se do homem. Amém? Cuide, cada um, irmãos, homens, mulheres, pais, mães, tomem o teu lugar, tomem a tua posição. Queridos, quem aqui compra uma geladeira e quando ela pifa, não olha o manual? Ou não leva lá onde arruma é o quê? Assistência técnica, pro Fran também. Que o Fran arruma também, tudo, viu, gente? Fazer aqui um merchandise, tudo. Gente, ele conserta, ele limpa, ele faz pegar, ele só não é Deus, não é milagroso. Mas ele é inteligente e ele faz serviços de primeira. Então, quebrou o ventilador, não joga fora. Manda pro Fran. Se o Fran não der jeito, manda para reciclagem. Tudo tem jeito, amém? Em nome de Jesus, tudo tem jeito, gente. Tudo tem jeito. Tudo é reciclável. Coisas, vidas não, em nome de Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar a nossa posição original em nome de Jesus. Precisamos voltar para a nossa... eu ia falar da geladeira, né? Quando alguma coisa que você compra dá problema, você leva para quem fabricou. Aí o casamento está com problema. Não vou falar não. Às vezes o meu casamento está com problema, o seu casamento está com problema. E a gente enxerga que sabe que está com problema. Precisa levar para quem? Para o fabricante do casamento. Traga para Deus, querido. Seja a coluna do teu lar. Entregue nas mãos de Deus. Busque ao Senhor e Ele será contigo. Você nele, Ele em você. Nós vamos conseguir produzir os frutos pelo qual o Senhor designou e nos fez caminhar sobre ele em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem ouviu a palavra em nome de Jesus? Você entendeu? Juntos, homens, mulheres, pais e filhos, pais e mães, nós somos cooperadores do propósito de Deus. E isso só é possível quando Ele é o cabeça e nós somos direcionados e instruídos pelo seu poder e pela sua palavra em nome de Jesus.